vocês? Tudo beleza? Que bom! Então vamos lá para mais uma semana. Nós estamos agora em abril, né? Semana de 5 a 9 de abril. Vocês receberam no grupo o roteiro dessa semana, tá? E essa semana nós vamos continuar com o nosso assunto do primeiro bimestre, que são os sons, né? A música. No último roteiro, no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre os parâmetros sonoros, tá? Então vocês já conheceram, né? Já sabem que o som, ele não é igual, tá? Ele tem algumas características, alguns parâmetros que diferenciam ele. Então vamos só recordar um pouquinho. A altura é se o som é grave ou agudo, som grave ou som grosso, som agudo ou som fino. A intensidade é se o som é forte ou se o som é fraco, tá? A duração, som longo ou som curto. E a fonte sonora, né, que é o nosso timbre de voz, é a nossa identidade sonora. Cada pessoa, cada animal, cada instrumento musical tem a sua fonte sonora, tem o seu timbre, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos musicais, tá? Quais são os tipos de instrumentos que a gente tem? Nós temos os instrumentos de sopro, os instrumentos de cordas, os instrumentos de teclas, os instrumentos de percussão e os instrumentos eletrônicos. Então, tem essa folhinha, certo? Explicando sobre os instrumentos. Tem algumas curiosidades aqui, certo? Que vocês podem estar lendo depois. A professora vai fazer assim bem simplesinho, bem resumidinho para a gente entender melhor, tá? Depois, os alunos que estavam no presencial, não se preocupem, as atividades de vocês estão aqui comigo, tá? Guardadinhas. Assim que a gente voltar no presencial, espero que seja logo, nós vamos estar organizando o caderno de vocês. O importante é vocês prestarem atenção na explicação da professora, tá? Então vamos lá, instrumento de sopro, já tá dizendo o que é, tá? São os instrumentos que a gente toca com a boca, que a gente assopra para produzir os sons. Então nós temos a flauta, nós temos o clarinete, nós temos, deixa eu ver aqui quem mais, o saxofone, o oboé. Então são instrumentos que são tocados soprando. Então instrumentos de sopro é o que a gente assopra, tá? Instrumentos de cordas são aqueles instrumentos que têm cordas, o violão, o cavaquinho, a guitarra, o baixo. Uma coisa que eu vou contar para vocês, o piano também é um instrumento de cordas, tá? Apesar da gente apertar ele, né, nas teclinhas para tocar, dentro do piano ele tem várias cordas e essas cordas que produzem o som. Então, quando você aciona, você aperta as teclas, aquelas cordas lá dentro vibram. E essa vibração dessas cordas produz o som. Então, o piano é considerado um instrumento de cordas, tá? O que mais que nós temos de cordas? Nós temos a harpa, que a gente toca com os dedos, tá? Então, violão, cavaquinho, violoncelo, o piano, a guitarra, o baixo, o contrabaixo, todos são instrumentos de corda, tá? Depois nós temos os instrumentos de percussão. O que são os instrumentos de percussão? São aqueles instrumentos que a gente, para produzir o som, a gente tem ou que chacoalhar, né, sacudir, ou bater, ou percutir. O que seria o percutir? Vem da palavra instrumentos de percussão. Percutir, dar leves batidas, tá? Então você pode chacoalhar, você pode raspar, você pode percutir, né, dar pequenas batidinhas. Então,
Esses são os instrumentos de percussão. E nós temos também os instrumentos eletrônicos, tá? Que produzidos os sons através de amplificadores, como a bateria eletrônica, o sampler, o teclado, tá? Então esses instrumentos são instrumentos eletrônicos. Então vamos aqui recapitular. Instrumentos de sopro, aqueles que produzem sons quando nós sopramos. Instrumentos de corda são aqueles que possuem cordas, tá? Inclusive o piano, e você dedilha, né? Você com os dedos ou com uma palheta, você produz os sons movimentando essas cordas. Os instrumentos de percussão são aqueles que produzem sons através de sacudidas, de raspadas, de percutidas, quer dizer, batidinhas, e os instrumentos eletrônicos, certo? Então essas são as famílias dos instrumentos. Na semana que vem, nós vamos esses instrumentos que a professora falou, de sopro, de cordas, de percussão, os eletrônicos, são instrumentos que nós chamamos de instrumentos convencionais, tá? É aquele que é igual, né? Ele tem um padrão, você compra ele e qualquer lugar ele é igual. Então eles são chamados de instrumentos convencionais. Na próxima semana nós vamos saber um pouquinho, conhecer um pouquinho, vocês já devem ter até ouvido falar lá no Centro de Mídias, instrumentos não convencionais, tá? Então, quem tem essa folhinha, quem não tem, não se preocupa por enquanto, tá? Vai pegar o caderno de arte na posição horizontal, vai pegar a folhinha, ela já é coloridinha, é só colar no caderno, tá? Aí, aqui nesse texto informativo, né? Porque essa folhinha aqui é um texto informativo, ele tá trazendo outras informações sobre os instrumentos. Então, é bom que vocês deem uma lida, tá? Ele tá bem completo. Às vezes vocês vão até achar um pouquinho difícil de compreender, mas nada mais é o que a professora explicou, tá? Só tá mais completo, uma linguagem mais difícil um pouquinho, mas resumindo, foi isso que a professora explicou para vocês. E eu vou estar colocando um vídeo também lá no grupo que chama a Família dos Instrumentos, tá? Família dos Instrumentos Musicais. É um videozinho que também vai enriquecer essa aula, vai complementar o que nós acabamos de ver, tá? Sobre a família dos instrumentos. Combinado? Beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Beijo! Tchauzinho!